Bom dia a todos. Que Jesus possa continuar nos abençoando em mais esta manhã. Esse momento é muito especial. Acredito que não só para mim, como para todos vocês também. E hoje nós vamos falar sobre a interferência dos espíritos na nossa vida material. Mas entre os exemplos que a gente vai dar, não necessariamente todos eles vão ser dos espíritos desencarnados em relação a nós. Porque, na realidade, existe uma conexão constante entre todos nós encarnados e os desencarnados. E nós vamos procurar, dentro do possível, analisar direitinho. A pergunta de número 456 do Livro dos Espíritos é a seguinte: os espíritos veem tudo o que nós fazemos? E a Kardec, quando perguntou, o Espírito da Verdade responde com uma palavra-chave: podem ver, olha só, podem ver, pois estamos incessantemente rodeados por eles. Podem ver, não quer dizer que veem tudo. Por quê? Porque cada um de nós aqui, na condição de encarnado, nós temos tem uma disponibilidade, de sensibilidade, um diferente do outro. Uns mais intensos, outros menos intensos. E entre os espíritos desencarnados, pode dar impressão, muitas vezes, porque desencarnou, tem acesso a tudo, consegue ver tudo. Não, aquele que está limitado mentalmente e no próprio desenvolvimento dele como espírito, ele vai estar vendo até onde é possível para ele. Né? Por exemplo, um espírito necessitado, ele consegue adentrar num espaço elevado no plano espiritual? Não consegue. Tá? Por quê? Porque ele ainda não tem condições. A faixa que ele está vibrando, ela é diferente. Né? Agora, aquele que é elevado, ele consegue percorrer todos os degraus anteriores. Mas não necessariamente ele vai percorrer, porque se existem tarefas a serem realizadas em lugares mais assim, de vibrações mais baixas, existirão espíritos trabalhadores que estão preparados para adentrarem naquele ambiente. E tem lugar que é tão denso, tão intenso de vibrações pesadas, que até o espírito trabalhador que vai lá para auxiliar, ele tem que se refazer fluidicamente, porque senão ele vai se sentir mal naquele lugar. Tá? Então, olha, podem, né? Tudo nós podemos em termos de intercâmbio, mas assim, cada um limitado às suas possibilidades, e tanto de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, e entre nós aqui e entre eles lá. Por exemplo, lembrando daquele exemplo que é falado, não me lembro o livro, se é Nosso Lar, da coleção de André Luiz, aquela senhora que estava pedindo, pelo amor de Deus, deixa eu para adentrar no nosso lar, preciso entrar, por favor, me acolha aí, não sei o quê. André Luiz já morrendo de dó, já querendo fazer com que ela entrasse. Aí o mentor falou, não, André, ela não vai poder entrar. Mas como, ele falou para o mentor, mas como uma senhora, um espírito, na condição de uma senhora pedindo ajuda e nós vamos recusar? Aí ele falou para o André, aguarde um pouco. Foi conversar mais um pouquinho com aquela senhorinha, o espírito começou a gritar, falar palavras mais pesadas,
E aí o André Luiz pôde ver que essa senhora, a faixa de vibração dela não era condizente para ela adentrar no nosso lar. E vejam bem, André Luiz não tinha conseguido enxergar o que o Espírito falou. André, fique firme, vibrando, para ver se você enxerga os pontos negros que estão no corpo espiritual desta senhora, né? E aí André, de imediato, não tinha conseguido ver, mesmo sendo espírito desencarnado, tá? E aí ele viu que cada um daqueles pontos significava, era uma senhora que ela tinha como tarefa, trabalho dela, fazer abortos. E cada ponto daquele era um aborto que ela tinha praticado em relação a alguma paciente, conforme era chamado, tá? E quando a gente fala de os espíritos veem tudo, podem ver, né? O nosso dia a dia, podem estar conosco. E uma senhora, é fato real, ela se assustou quando ela ouviu isso. E ela ficou muito preocupada e não falou nada. E aí, continuou na casa dela normal, só que a família notou que ela não tomava mais banho. Mas por que não tomava banho? E aí, em determinado momento, a família questionando, ela resolveu se abrir. Porque eu sei que os espíritos podem estar em todos os lugares e eles vão me ver tomando banho. Né? Olha só, para ela foi um tremendo problema. Então, aí, a questão é o seguinte, em função das nossas vibrações, nós nos conectamos com certos espíritos. Então, eu posso não ter conhecimento de nada, mas eu sou uma pessoa que eu tenho, assim, um senso moral equilibrado, eu tenho bons pensamentos, não estou pensando de ver uma pessoa despida, de explorar qualquer coisa nesse sentido. Então, eu não vou dar brecha, não tem como um espírito voltado mais para a leviandade dele ter acesso, invadir a minha privacidade. Por quê? A minha vibração está acima. Tá? Agora fala, quem está ligado à leviandade, que está com o pensamento de desequilíbrio com o sexo, aí vai ter essa afinidade. Aí são consequências, tá? Em função dos meus pensamentos, das minhas vibrações, eu me permito estar assim, próxima, mentalmente que seja, de espíritos equivalentes com as minhas vibrações. Então, tanto pode ser vibrações boas, para aqueles que vibram coisas boas. E vibração, qualquer tipo de desequilíbrio, qualquer tipo de vício, pode ser o vício da bebida, o vício do cigarro, o vício de falar mal dos outros, de caluniar, pode ser qualquer coisa, nós atraímos. Tá? E eu gostaria de comentar o seguinte, isso, gente, em torno de uns 48 anos atrás, na Casa dos Espíritos, chegou uma senhora que já tinha ido lá com a esposa e com a filhinha, e depois de um certo tempo, ela voltou sozinha. Já estava morando em São Paulo, nessa segunda vez. E ela estava muito aflita, porque eles tinham feito uma viagem, o casal e a filhinha, e voltando, quadras próximas à casa dela, lá em São Paulo, houve um acidente e o marido dela faleceu. E o tempo passou, não sei se foram 2 anos, 2 anos e meio, ela arrumou um companheiro e se casou novamente. Né? Mas uma pessoa bem ponderada, de forma equilibrada, nada precipitado, querendo continuar a vida dela. E por que ela foi lá? E ela chegou, ela falou com o vovô, mas antes dela ser atendida, ela se abriu com a gente também
E ela estava desesperada, por quê? Estava casada com uma pessoa boa, e à noite, a hora que ela estava dormindo com o segundo esposo, quem que estava entre os dois na cama? O falecido. Tá? Então, e ela desesperada, ora e vibra, mas o pensamento, ao mesmo tempo, olha, vai com Deus, e aí chega a noite, aí não se aproxima, já está traindo. Né? Então, muitas vezes, ela foi pedir uma ajuda. Né? Agora, a gente pode pensar, então, interferência de um espírito em relação ao encarnado. Né? Por que ele estava aparecendo lá? A gente fala, será que ele aceitou esse desencarne que para ele foi totalmente precoce, tendo 30 e poucos anos? É mais difícil, concorda? Deixar a esposa e a filha terá sido fácil para ele? Não. Já é motivo de apego de ficar com a vibração conectada com a esposa e com a filha. A filha, a pessoa sabe, o pai sabe, eu tenho a filha no meu coração, mas a esposa eu não posso garantir. Então, acaba se preocupando mais ainda. Né? E o fato dela ter se casado de novo. O que esse homem está invadindo o meu lar? Assim que normalmente pode se pensar, mas que não corresponde à realidade. Né? E ela, por outro lado, poderia estar preocupada. Meu Deus, como que ele deve estar encarando? Será que eu fiz certo, mesmo sendo uma pessoa boa? Às vezes, no fundo, com um pouco de remorso, e lembrando no marido. E o marido lembrando nela. Então, olha, atraiu. E ele acabava interferindo. Depois eu não soube por quanto tempo mais. Mas é o caso. Vamos supor, mas ela, uma outra hipótese, ela é equilibrada, estava equilibrada, ciente de ter se casado de novo, sem problema nenhum, cuidando bem da filha, mas ele, muito apegado, pode ter tido a permissão de ir até lá para ser um teste, um chacoalhão. Você do lado de lá não quer continuar a sua vida, aqui a tua, até então, esposa, ela está continuando. É vida que se segue. Então, nos bastidores, a gente pode pensar em possibilidades, né? E analisar e refletir para a gente mesmo, né? Como que nós deveríamos proceder. Então, deixa eu ver aqui um outro exemplo. O do André Luiz eu já falei, né? Outra questão de interferência, num dos livros também de André Luiz, que eu li há 50 anos atrás, né? Então, eu esqueço que livro que é, mas o exemplo fica. E aí fala de uma pessoa que faleceu e o senhor estava com o corpo dele sendo velado. E num dos momentos que o corpo estava sendo velado, chegou um amigão dele. E ali, nossa, mas como que você foi? Que tristeza, eu gostava tanto de você, como que Deus permitiu. Mas o falecido captou aquelas vibrações falsas por parte do amigo, mas ele ficou numa agitação, porque ele estava próximo do corpo, né? E ainda não tinha nem se dado conta do desencarne de fato, mas sabia que, né, já não estava mais no mundo material. Ele ficou assim muito desequilibrado, né? Então você veja bem, o encarnado com a vibração dele, que no caso falsa, agindo, atuando naquele que desencarnou e que estava no momento de fragilidade. Poderia acontecer com qualquer outra pessoa que tivesse desencarnado? Não necessariamente,
se a outra pessoa que desencarnou já tem uma estrutura, um certo equilíbrio, vai concluir, vai falar, o desencarnado, fala, meu irmão, baixa aí, você está vendo que você está sendo falso, segue o seu caminho, deixa eu seguir o meu. Vocês concordam que vai depender da reação de cada um? Mas, normalmente, às vezes, antes de pensar em coisas boas, para a gente se equilibrar, para superar certas instabilidades que nos acontecem, às vezes a gente escorrega. Então, aí pega conexão com conexão e acaba se desequilibrando no momento que mais estaria precisando de ajuda, de fortalecimento, né? Então, deixa eu ver aqui. Uma coisa. Tá. Não vai dar para falar um terço do que eu falei, botei, mas não vai faltar oportunidade de falar de novo. Eu estava vendo hoje, mas eu já tinha visto que o Divaldo, ele tinha compromisso, como sempre, 8 horas da noite para psicografar, né? E aí ele não estava bem, com sintoma de gripe, começou a passar mal, e ele se deitou, mas depois, num outro momento, de novo, aí ele foi no médico, no cardiologista. O cardiologista, Divaldo contando, falou, olha, você está desgastado, você tem problema cardíaco, fez exame, falou um montão de coisa, falou, Divaldo, tem que ser sincero. Se esforce com repouso, você vai ter de 28 a 30 dias de vida. Falou assim, de cara para ele. E aí ele já começou a se sentir desencarnando, né? Ele falou, é agora, né? Vamos fazer contagem regressiva. E aí, num outro momento, e aí ele já estava se sentindo assim, que estava muito ruim, não sei o quê. Aí, 10 para as 8. A Joana de Ângeles, a mentora espiritual, chegou lá e falou, Divaldo, e aí? Você tem trabalho às 8 horas. Ele falou, mas eu não posso ir. O cardiologista já falou que eu vou desencarnar de 28 a 30 dias e eu já estou me sentindo 95% morto. Ela falou, você está 95% e não quer trabalhar? Eu estou 100% morto e estou aqui trabalhando. Falou, 5 minutos, te espero lá. Tá? Então, a presença dela em espírito e em relação a ele, né? Vocês podem perguntar, mas como que a mentora pode exigir assim dele? Uma coisa é você estar não assumindo o compromisso, participando de um compromisso que você ainda não assumiu. E outra coisa é o Chico Xavier, é o Divaldo, que assumiram intensos compromissos, então deram a palavra, então aí tem o direito de ser cobrado. Tá? E depois ele finaliza, ele falou, olha, não passou 1 ano, eu fui no enterro do meu cardiologista. Né? Então, um outro exemplo que eu gostaria de dar, que eu também achei muito interessante, uma pessoa estava dirigindo na estrada e tem momentos, eu que ia muito para Minas, às vezes você anda muito tempo, você não vê um carro, né? E aí, numa curva, conforme o motorista fez a curva, ele viu que tinha um acidente. Mas a hora que ele viu que tinha acidente, tinha gente acenando, relacionado com o acidente, pedindo ajuda. Aí ele parou o carro e foi ajudar. E conforme ele entrou e abriu a porta, tinha 2 pessoas ali. Uma morta, que foi quem pediu ajuda. Olha, como é bom conhecer a doutrina, que exemplo rico esse. E a outra que estava viva era para essa que o até então falecido estava pedindo ajuda. Né? Olha, o que é espiritualidade? Agora está pensando, né? A gente não sabe os bastidores, mas pode ser hipóteses, que ele tinha tomado conhecimento. Eu morri aqui, meu físico está morto, mas
eu quero pedir ajuda para outra pessoa que está aqui ser socorrida, né? Ou então, ele pode ter se sentido tão vivo, porque o espírito não morre, e aí, o que aconteceu? Ele saiu como se ele estivesse vivo, apto a pedir ajuda para ajudar ali, né? Então, interferência, né, do plano espiritual em relação ao plano físico. Deixa eu ver aqui. Eu vou passar para uma outra pergunta e quero dar um exemplo antes que não dê tempo. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos secretos? Conhecem aquilo que muitas vezes desejarias ocultar de vós mesmos. Tem certas coisas da vida que a gente quer esconder da gente mesmo, tá? Agora, assim, gente, como tem... leiam Coleção de André Luiz também, A Lei da Codificação e outros livros mais. Assim como tem espíritos perambulando, vamos supor, buscando uma casa noturna, por afinidade, e ele não sabe que ele é espírito, ele pode entrar. Ele fica esperando alguém que for entrar ou sair, abrir a porta para ele aproveitar. Tem espírito que, no estágio que ele se encontra, se está chovendo aqui para nós, ele vai se esconder da chuva, mas a chuva não vai molhar o espírito. Então, mas é assim que ele se sente, tá? Porque às vezes a pessoa pensa, desencarnou, deixa eu perguntar o que vai acontecer comigo. Não, e se a gente insistir com muitas perguntinhas, alguém brincando com a gente vai dar um montão de resposta. E a gente vai se apavorar e não corresponde a uma realidade, né? Então, a gente tem que ter cautela. Então, dá esse exemplo aqui. Este livro, Valério, um caso de obsessão, simplesmente espetacular, deve ter na banquinha. Se não tiver, a Silvia encomenda. Havia um centro espírita e não tinha boas vibrações. Tinha vibração de orgulho, principalmente por parte do presidente do centro. E, de acordo com as vibrações, a gente atrai, não atrai? Mas todo centro espírita, todas as entidades de todas as religiões que vibram bem o equilíbrio, tem espíritos auxiliando? Tem. Mas, às vezes, quando aqueles que dirigem saem, dão as escorregadas, é um campo aberto para outros chegarem e tentar agitar. Então, vamos supor, o mentor de uma casa, estamos falando casa espírita porque nós estamos aqui para dar exemplo, né? Se vê que está havendo desarmonia na direção, que está havendo desequilíbrio, ele tenta auxiliar, mas estão desequilibrados, não estão dando campo aberto para assimilar aquela ajuda. Estão entendendo? E aí estão dando abertura para quê? Para aqueles que vêm aproveitar daquilo, daquela situação, e no sentido de prejudicar. E neste caso aqui, tinha espíritos obsessores querendo prejudicar a casa através do presidente. E eles, os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos. Esse presidente, ele era tremendamente orgulhoso. Cada elogio que ele recebia, inflava. E os obsessores, olha lá, ponto fraco. É ali que nós vamos agir, tá? E ali, olha só, os espíritos obsessores, nós contamos casos com todo respeito a todos os espíritos, a todas as pessoas, mas são exemplos que servem para a gente aprender, né? E aí, abrindo parênteses, tinha uma família cujo filho estava, assim, com processo de obsessão muito intenso,
e que estava frequentando a casa para ver se melhorava, seu filho melhorava. E qual a estratégia do espírito obsessor que queria prejudicar a casa? Ele falou, esse jovem vai ter que melhorar para o presidente inflar no orgulho, e aí nós temos mais força para agir, para fazer o trabalho não do bem que nós queremos fazer. Então, ele chegou, olha só, o obsessor que queria prejudicar os trabalhos da casa, chegou para um dos obsessores que estava mais forte ali, prejudicando o menino, os motivos não vêm ao caso, porque não é falado, não faz nem parte do exemplo que a gente quer dar, e esse obsessor, voltado para casa, falou com o obsessor do menino, falou, ó, estou precisando da sua ajuda. Mas o que você quer? O que eu vou poder fazer? Se afasta dele por um tempo. Ele falou, mas como? É ele que eu quero prejudicar, você está pedindo para eu me afastar? Não vou me afastar. Não, mas vamos conversar. Se afasta um tempo, depois você volta. Você continua, mas afasta o tempo. Ele falou, mas o que eu vou ganhar com isso? Ele falou, olha, se você fizer isso que eu estou te pedindo, você vai se afastar, a família vai ficar feliz que o centro está fazendo um trabalho bom, tá? Aqueles que têm orgulho, mas o foco principal era no presidente, ele vai achar o máximo aqui. E aí ele fica mais fragilizado para a gente ter mais força para atuar. Ele falou, tudo bem, mas o que eu estou ganhando com isso? Faz assim, faz isso, e eu depois, qualquer serviço que você precisar para reforçar o teu, você pode contar comigo. Posso contar mesmo com a tua mão de obra? Pode. Negócio fechado. Vocês estão vendo a delicadeza, a sutileza, tá? Então, quando a gente... Ali, olha, combinação de obsessor com obsessor. Os dois desencarnados. Ai, Marilda, tem obsessores encarnados? Tem, tá? Então, uma casa, nós aqui, uma casa espírita, estando em harmonia, aqueles que tentarem influenciar negativamente, se a casa, a direção da casa estando em harmonia, o centro passa a ter, assim, preocupações normais do dia a dia de uma casa espírita. Agora, se houver desarmonia, e muitas vezes ocorre, uma vez me chamaram, Marilda, eu preciso que você vá num centro que está tendo muito problema. Aí eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, não, a discussão é tanta que agora está trancada a porta com o cadeado e a chave que eu podia entrar está difícil de eu entrar. Falei, meu bem, vou emitir vibrações boas para todos vocês, que Deus abençoe, mas o que eu vou fazer lá? Né? Então, a união, a vibração boa, tudo tem de ajudar. Então, mais uma vez, um outro exemplo de como nós atuamos no plano espiritual e como o plano espiritual atua em nós, tá? E, às vezes, a gente dá brecha e depois a gente fala, meu Deus, mas como? Fui no centro, tomei passe, o passe não resolveu, mas não vai resolver mesmo. Se a gente não mantiver o padrão e vibratório, bate e volta, ajuda não chega. Então, nós temos muita responsabilidade, muita mesmo. Agora, para finalizar, eu gostaria de... Essa noite eu acordei, era umas 4 da manhã, lembrava na palestra e lembrava de alguns casos do centro de 45, 50 anos atrás, eu levei e anotei, mas não dá para falar tudo, né? Então, aqui, olha só, no nosso lar havia um trabalhador isso é para encerrar, tá? Um trabalhador que estava
fazendo um atendimento fraterno no nosso lar, já tinha 20 anos. E, num dado momento, ele ficou sabendo e foi acompanhando que a filha dele, encarnada, ele estava, assim, com uma enfermidade que ela estava se preparando dia a dia para desencarnar. Estava em fase terminal de uma enfermidade. Só que ele, entendendo esse processo, ele não compreendia o outro, que o genro dele já tinha colocado a esposa no hospital, já tinha colocado outra mulher na casa dele e frequentava ambientes de casas de prostituição. E ele começou a ficar revoltado, mas revoltado sem condições de trabalhar lá no trabalho dele, no nosso lar. Até que foi preparada uma visita para ele, não me perguntem por que naquele local, mas nada é por um acaso, tudo é um grande teste. Foi numa casa de prostituição aonde o genro estava. E ele estava rodeado de várias mulheres. E esse trabalhador, que executava um trabalho maravilhoso no nosso lar, ele começou a se agitar, o genro encarnado e ele desencarnado. Mas ele dava tanto soco no genro, mas tanto soco recriminando, que apressado, onde já se viu não sei o quê, que num determinado momento apareceu uma senhora. Calma, como que é o nome dele? Pedro Neves. Calma, Pedro Neves, não se agita, veja como você está procedendo, não é este o caminho. Mas falando com ele, e ele foi se acalmando, e aí ele começou a morrer de vergonha da reação dele, que ele não esperava que fosse ter essa reação. Aí ele olhou e falou, mas o que essa senhora está fazendo aqui? Né? E para encerrar, na casa de prostituição, essa senhora era um espírito protetor da casa para, sempre que tiver algumas mulheres mais amadurecidas a ponto de assimilar aquele conselho dela, aquelas intuições, para que saísse dessa vida e fosse para uma vida melhor, ela estava ali para auxiliar. Vocês estão vendo a sutileza da espiritualidade? Em todos os lugares. Tem espíritos que buscam colher, recolher, encaminhar aqueles espíritos que, de repente, dão um insight assim, e se eu saísse daqui? Ou eu quero outra vida, para tentar ajudar. Ninguém está abandonado. Né? Então, eu achei esse exemplo maravilhoso. E, às vezes, a gente acha, né, que tem um pouquinho de conhecimento. Não, imagina, isso daí eu tiro de letra. É viver, passar pelas situações para a gente sentir a nossa reação. Então, meus amigos, eu eu tenho certeza, a vida é um tremendo convite para cada segundo a gente se esforçar nos momentos de instabilidade emocional. Nossa, não esperar passar por... Não, vamos ter um equilíbrio. Nós estamos aqui de passagem, mas não estamos aqui por um acaso. Cada um de nós veio com o nosso currículo, com a nossa história. E a vida é fatal, o nosso progresso. Tá? Aqui é uma escola. Vamos indo de degrau a degrau. Se o aluno repete, se o aluno é rebelde, a escola não volta atrás. Mas ele vai para outra escola, no nível que ele já poderia ter passado, que está tendo chances e não está sabendo aproveitar. Então, não vamos nos fazer de vítimas,
em hipótese alguma, porque não existe vítima. Nós estamos com a família que nós precisamos estar, nós estamos no momento que nós temos que estar, se passando por dificuldade X ou Y, não é por um acaso. Aquilo que não é uma missão nossa, pode ser uma prova, mas grande parte das nossas dificuldades são expiações, se não desta vida, de outras. E se a gente encarar dessa forma, sem se fazer de vítima, a gente vai falar, não tem jeito, tem que olhar para frente e saber administrar, né? E isso facilita muito no nosso dia a dia, tá? Então, Deus que abençoe a todos, obrigada pelo carinho de todo domingo vocês aqui assistindo, e a gente, quando prepara a palestra, a gente prepara, eu vivo, é difícil terminar uma palestra direto, porque tudo que eu vejo que eu achei interessante para mim, eu falo, não, vou marcando, de repente, com tanto assim, chega aqui não dá para falar um décimo, né? Mas tudo bem, que Deus abençoe a todos. Obrigada.